Ei, gente, tudo bem? Então, vamos para a nossa segunda aula online. Hoje eu resolvi gravar esse videozinho e nós vamos ver como é que vai funcionar. Eu acredito que vai funcionar bem, né? A gente só não tem aqui os slides, eu ainda estou preparando um pedestal para os próximos vídeos ficarem melhores. Estou aqui no Intera, porque aqui eu tenho silêncio, como diz o dentro de casa eu não tenho esse silêncio, né? Hoje nós vamos falar da competência 2. Primeira coisa, peguem a apostila de vocês, porque você precisa para acompanhar o que eu estou dizendo com você, tá bom? Então, lá na sua apostila, você vai pegar na página 24, que lá tem o que quer dizer a competência 2. O que a competência 2 diz pra gente, gente? Que é compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Eu falei para vocês lá na primeira ou na segunda aula, se não me engano, que essa competência 2, ela delimita 3 tópicos que são importantes. Quais são esses 3 tópicos que a gente já falou, eu vou só relembrar aqui agora. É compreender o tema. São aquelas palavras-chave do recorte temático, né, do tema que vem. Então, se você compreendeu, você tá ok no primeiro momento. Depois, aplicar os conceitos aí, conhecimento de mundo, que é individual, isso aí eu não consigo ajudar. Mas o que a gente diz? Você não pode ficar só nos textos motivadores. Você tem que extrapolar esses textos motivadores aí para sua nota ser boa. E a terceiro ponto, o terceiro tópico, é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Qual é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, pessoal? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, essas 3 partes são fundamentais. O que não quer dizer que 3 parágrafos têm introdução, desenvolvimento e conclusão. De repente, você faz 3 parágrafos faltando a conclusão. De repente, você faz 3 parágrafos que tem, você já começa desenvolvendo, não tem a sua introdução. Minha mão lá em cima. Porque a introdução tem que ficar lá em cima, né? Então, isso aí a gente tem que analisar ponto a ponto. Quando você pegar lá na apostila, na página 24, tem ali os níveis, né? Tem os níveis lá que você está acompanhando comigo aí. Então, varia de 1 a 5. O primeiro nível é quando você tira uma nota muito ruim. É o texto muito precário. Então, o nível 1 é quando você tangencia o tema. Porque a gente sabe que não tem nível 0 nessa competência. Porque se você fugir do tema, você zera a redação como um todo. Fugiu do tema, não tem refresco. É 0 na redação toda, né? Então, o nível 1 é quando você tangencia, ou seja, você fala sobre o assunto e não fala sobre o tema, o que o tema é específico, né? O nível 2 desenvolve o tema recorrendo à cópia dos trechos motivadores, ou seja, seu texto tem muita cópia dos trechos motivadores. Então, lá no nível 3 é quando você argumenta de forma previsível, ou seja, você utiliza o senso comum e você utiliza só as informações que a banca trouxe para você, ou seja, dos textos motivadores, tá? Você não extrapola. Agora, os níveis 4 e 5 são aquelas redações que são top de linha, né? O que vai diferenciar uma ou outra é o desenvolvimento por meio de uma argumentação consistente. Então, para a gente saber diferenciar o que seria uma argumentação consistente, a gente tem que saber algumas nomenclaturas aí dentro da competência 2, tá? A gente vai pular um pouquinho esse quadro aqui da página 25 e daqui a pouco a gente volta nele, tá? Então, lá embaixo na página 25 está explicando o que é tema. Isso eu já expliquei em sala de aula, né? Tema é definido a partir da frase temática. Quais são aquelas palavras que são chave que devem aparecer no seu texto? Se as palavras-chave do tema não aparecer no seu texto, significa que você tangenciou de alguma forma, tá? Aí logo abaixo eu venho explicando o que é tangência, né? São aqueles que não tocam apenas no tema, não toca no foco, ela toca numa abordagem incompleta, ela toca no assunto, ok? Virando aí. É muito importante, lá na página 26, acompanhe comigo, você saber o que é parte embrionária, o que é repertório, quais são os tipos de repertório,
o que significa pertinência temática, o que significa uso produtivo e como é feita essa avaliação da abordagem do tema. Porque a partir de agora, quando eu for corrigir os textos de vocês, eu vou colocar o seguinte: gente, aqui tem uma parte embrionária, você tem que estar sabendo o que eu estou falando, tá? Porque eu não posso ficar descrevendo isso em toda a redação de vocês, ok? Então vamos lá na página 26, pega aí. Tá escrito lá, há partes embrionárias, acompanhe comigo. Texto dissertativo argumentativo, quando a introdução, a argumentação e a conclusão são muito curtas, ou seja, tem pouca produção ali naquele parágrafo. Você escreve 2 ou 3 linhas no máximo e você não desenvolve aquele trecho argumentativo. Porque todo parágrafo a gente sabe que a gente tem que desenvolver um recorte temático. Qual que é o seu objetivo naquele parágrafo? É defender que ideia naquele parágrafo. Então você tem que concluir. A gente vai trabalhar isso, tá, gente? Nas próximas aulas. A gente vai trabalhar a estrutura de cada parágrafo. Parte embrionária é quando você não desenvolve essa argumentação, ela ficou no meio do caminho. Sabe quando a gente só joga o exemplo, a gente só joga o dado estatístico e não desenvolve? Não fala para que a gente colocou aquele dado estatístico, ou aquele argumento, ou aquela citação? Isso é parte embrionária, tá? Tem muito pouco argumento ali, defesa de argumento. Você só jogou e não desenvolveu. Geralmente são parágrafos muito curtos, beleza? O que é repertório, gente? Repertório, então, é aquele elemento que ele é muito importante para o seu texto, tá? Quem não tem um repertório sociocultural diversificado, ele sempre vai ficar ali pendente na competência 2 e também na competência 3, que a gente vai falar não na aula de hoje, tá? Acompanhe comigo lá na página 26. O repertório é um elemento importante para a redação do Enem e requisito fundamental para que você atinja uma nota aí muito, muito, muito boa, né? Quais são os tipos de repertório? Tipo de repertório: exemplo, citação, dado histórico, dado estatístico, alusão histórica, né, que a gente chama, conhecimento de mundo de uma forma geral, quando você cita filme, né? Olha bem, lá no texto de vocês eu trouxe aí uma citação do Bertucci Cantarim Almeida, de 2006, lá na página 78, ele diz o seguinte: repertório sociocultural são provas concretas, dados ou fatos sobre o tema, exemplos, fatos similares ou relacionados ao tema, autoridades, citações de especialistas no tema, lógica, causa e consequência. Por exemplo, o senso comum, mas desde que esteja relacionado ao tema. Não adianta nada você jogar um exemplo, um dado histórico, um dado estatístico, que não dá pra gente relacionar com o tema. Aí não rola, ok? Claro, tem que estar relacionado com o tema. Presta atenção lá embaixo na página 26. Lá embaixo na página 26 está escrito assim: tipos de repertório. E eu trouxe para vocês 4 itens em separado. O primeiro item: muito cuidado no seu repertório se você apresenta muitos trechos de cópias dos textos motivadores. Presta atenção, se você apresentou muita cópia dos textos motivadores, você tem trechos, você não vai passar do nível 2, tá? Você não vai passar do nível 2, ou seja, só 80 pontos que você pode ter. Apresentam muitos trechos copiados em relação ao conjunto textual. Esses casos deverão ser penalizados e não pode passar do nível 3. E quando você traz um repertório que é só baseado nos textos motivadores, então, repertório que se utilizam apenas de informações já disponibilizadas pelos textos motivadores. Você fica lá no nível 3, muito cuidado, tá? O que seria a palavra não legitimado? O que significa isso, legitimado, não legitimado? Não legitimado trata-se de um repertório que se utiliza de informações, fatos, situações e experiências vividas sem respaldo nas áreas do conhecimento. Ou seja, tudo que você vai colocar ali, por exemplo, de causa ou consequência, tem que ter um respaldo científico ou cultural para embasar esse seu senso comum, ok? Se você não embasar esse seu senso comum, se você for colocar um senso comum ali, ele é um repertório que ele não é legitimado. Por outro lado, o repertório legitimado
É aquele repertório que você utiliza de exemplos, de dados do cotidiano, de fatos, de citações que tem a ver com as áreas do cotidiano, que tem a ver com as áreas do conhecimento, né? Por exemplo, conceitos e suas definições, informações, citações relacionadas a alguma área do conhecimento, ou seja, fato histórico conhecido, referência de autor, filósofo, filme, poeta, música, etc. Referência da área filosófica, literatura, referência na área educacional, na área medicina, linguística, ou seja, você tem que relacionar isso com algum setor cultural, informacional, tá? Isso é repertório legitimado. Referência de personalidade e celebridade, tá ok, é legitimado. Agora, referência que você vai pegar exemplo que aconteceu na sua cidade, aí não é legitimado, que não tem conhecimento nacional ou mundial, aí não é legitimado, tá? Referências por meio de comunicação também conhecido é legitimado, tá lá na página 27, pulei para a página 27 agora, ou seja, algo que foi noticiado nas grandes mídias é repertório legitimado, tá? Agora, quando eu falar para vocês que é pertinência ao tema? Pertinência trata-se de uma associação do repertório legitimado, ao menos a um dos elementos do tema. Essa associação pode se dar por sinônimos, hiperônimos e hipônimos. Ou seja, gente, pertinência ao tema é quando você cita pelo menos uma área do conhecimento. Por exemplo, você citou lá no texto, fez uma alusão histórica. Então está pertinente ao tema, ok? Você tem que apresentar isso pelo menos uma vez no seu texto. Pelo menos, não é o ideal, mas pelo menos. O que é uso produtivo? É quando esse repertório todo que você colocou no seu texto, ele é pertinente ao tema, tá? E quando você consegue circular esse repertório, vincular em toda a sua proposta de redação, aí você fez uso produtivo. Ou seja, quando a gente fala de uso produtivo, a gente quer dizer o seguinte, o texto é dissertativo argumentativo. Você é que tem que dar a sua opinião ao longo do texto como um todo. Eu, enquanto corretor, enquanto leitor, eu não posso tirar a conclusão do que está subentendido no seu texto. Você tem que deixar muito claro a sua opinião até a última linha do seu texto. Você não pode deixar isso implícito para que eu, enquanto leitor, tire as minhas próprias conclusões, ok? Fazendo isso, você vai ter um uso produtivo de tudo o que você colocou lá no seu texto, tá? De toda a referência que você colocou no seu texto. Presta atenção. Lá no finalzinho da página 27, eu coloquei 2 negritos aqui. Eu já disse para vocês que tudo que eu coloquei em negrito é IPC, é importante pra caramba, porque a banca frisa isso com o corretor. Primeiro, eu coloquei uma atenção lá em cima. As informações atribuídas a essas fontes não serão consideradas legitimadas se estiverem presentes nos próprios textos motivadores. Presta atenção. Para ser repertório legitimado, não pode estar lá na prova. Você tem que extrapolar. Aí é repertório legitimado, tá? O grifo que eu coloquei ali. Diferentemente do que foi aplicado em 2018, o texto composto por aglomerado de palavras será avaliado no nível 1, na grade específica da competência 2 de 2019. Isso aqui é texto rudimentar, tá? Não é o caso de vocês, não. Isso aqui depois, quando eu for mostrar os exemplos, eu mostro para vocês. Gente, agora vocês vão colocar um marca-texto. Acompanhem comigo lá na página 28. Todo mundo olhando para a apostila, não olha para o vídeo agora não. Olha para a apostila. Aqui eu fiz um mapa de correção. Foi eu que fiz não, tá, gente? Eu dei Ctrl+C e Ctrl+V. Isso aqui a banca traz como o corretor ele deve avaliar esse repertório, como ele funciona. Isso aqui é tipo um caminho, um labirinto. Acompanhe aí comigo na página 28 para vocês entenderem o raciocínio do corretor. Olha só. O repertório, como ele é analisado? Apresenta muitas cópias
dos textos motivadores? Se apresentar muitas cópias, você não pode ultrapassar o nível 2. Parou aí. O corretor nem vai continuar corrigindo nessa competência. Agora, não. Se o seu texto tá beleza, não apresenta cópia dos textos motivador, o corretor vai dar sequência, né, da correção. Aí, pergunta, ele é baseado nos textos motivadores? Ou seja, ele não extrapolou em nada o que traz os textos motivadores? Então, ele vai continuar a corrigir. Agora, se o candidato ele só fica no que a banca trouxe, no que os textos motivadores trouxeram, você vai parar aí, o corretor vai parar aí no nível 3. Você não pode ter nota maior do que o nível 3, tá ok? Agora, se eu coloquei uma citação, se eu coloquei um dado histórico, se eu fiz uma relação a um filme, etc., aí eu já pulo de nível, eu já passo lá para o nível 4, tá ok? Então, só de você ter colocado no seu texto algo que extrapolou os textos motivadores, você já está lá no nível 4. Veja bem, não quer dizer que você está no nível 5, você está no nível 4, ok? Agora é que o bicho pega, eu diferenciar o nível 4 do nível 5. Como eu faço para diferenciar o nível 4 do nível 5? Acompanhe lá comigo. Então, ó, é baseado nos textos motivadores? Não, eu consegui extrapolar. Aí eu venho a pergunta, é legitimado? Ou seja, para ser legitimado, ele tem que estar elencado com alguma área do conhecimento, né? Relacionamento histórico, relacionamento filosófico, não importa. Você tem que relacionar isso com algo do cotidiano lá no mundo, né? Se ele não é legitimado, se você tirou isso de trás da orelha e colocou lá, você vai parar no nível 3. Agora, se esse repertório tá beleza, ele é verdadeiro, ele tá lá elencado junto com a história, ou foi um autor que disse, ou você retirou esse dado, esse exemplo, e isso tá tranquilo, você tá lá no nível 4. Para diferenciar o nível 4 do nível 5, a gente tem aí duas perguntas. É pertinente? Não. Esse repertório que eu coloquei, ele não é pertinente ao tema. Se ele não é pertinente, quer dizer que não vale nada. Então, você volta lá para o nível 3, tá? Agora, se ele é pertinente, aí tem a diferença do nível 4 para o nível 5. Ele tem que ser produtivo. Produtivo é se você faz o uso adequado dessa informação. Ou seja, se desde lá do iniciozinho você conseguiu amarrar essa informação que você trouxe até o final do seu texto. Isso é fazer uso produtivo do repertório que você colocou lá. Você não apenas jogou ele lá e não fez nada com ele. Se você apenas jogou ele lá e não fez nada com ele, você não vai passar do nível 4. O que não é de todo ruim, porque é 160, tá? Então aí, concluindo, você está no nível 5 se você fez o uso produtivo dele. E aí a gente finaliza aí a página 28, ok? Passa lá para a página 29. Lá na página 29, a gente tem aí duas partes que eu coloquei em negrito, que é IPC. Coloca aí, IPC, importante pra caramba. Atenção, ainda que a redação apresente abordagem completa do tema, menção a todos os elementos da proposta, a presença de palavras justapostas em todo o texto faz com que ele seja avaliado no nível 1. O que é palavras justapostas? Gente, são aqueles textos rudimentares em que não tem conectivo um com o outro. Ainda que a sua redação apresente assim, se aborda o tema de forma completa, aquelas palavras que são chave, apresenta, só que você escreve muito, muito mal, a sua sintaxe é muito, muito mal, o seu texto não pode passar do nível 1, tá? Não é o caso de nenhum de vocês que eu já corrigi texto de vocês, né? Então vamos passar batido aqui. Ao contrário do que foi aplicado em 2018, a ausência de partes do texto dissertativo argumentativo, ou por exemplo, seu texto não apresenta introdução, o seu texto está faltando conclusão, não será avaliada na grade específica da competência 2 de 2019. Consideramos que a decisão de não... Presta atenção qual que é a justificativa da banca e eu vou decodificar isso para vocês. Consideramos que a decisão de não avaliar a ausência de partes do texto dissertativo argumentativo
apresenta um avanço na qualidade da correção, uma vez que impede que textos sejam penalizados duplamente por apresentarem introdução que dialoga diretamente com a proposta ou tema, com a proposta do tema ou introdução iniciada com um recurso coesivo inadequado. Essas ocorrências poderão ser penalizadas respectivamente na competência 3 e na competência 4. Destaca-se ainda que a ausência de conclusão sempre foi definida como o último período do parágrafo, que determina como frase não finalizada, o que continua previsto na grade da correção do Enem. Gente, olha só, está dizendo aqui o seguinte, se você deixou de fazer uma introdução, se você deixou de fazer uma conclusão, você não vai zerar a competência 2, tá? Você vai ser penalizado, mas não totalmente na competência 2. Isso pode ser penalizado na competência 3 também, tá? Depois eu vou dar exemplos para vocês pertinentes aí. Olha só, o que eu trouxe para vocês agora com esse vídeo é para que vocês se familiarizem com esses trechos aí. Quando eu disser para vocês agora, o seu texto, esse parágrafo está embrionário. O que é parágrafo embrionário? É aquele texto que você não dá sequência naquele parágrafo. É quando eu coloco assim, lá no final da correção, e aí? Significa, a partir de agora, texto embrionário. Eu faço o que com essa informação que você colocou? Você não conseguiu concluir esse parágrafo, porque todo parágrafo ele tem que fechar. Ele tem que fechar. Todo parágrafo tem que ter um foco, tá? Quando eu falo de você tangenciou o tema, ou seja, você foi no assunto, você não foi no foco do tema. Quando eu falo para você, está faltando repertório sociocultural, ou seja, alguma área do conhecimento está faltando lá. Gente, é legal você colocar repertório sociocultural na introdução e no desenvolvimento, tá? E esse repertório sociocultural, ele tem que circular todo o seu texto para que ele seja produtivo. Você não pode apenas jogá-lo lá, tá ok? E quando a gente fala em legitimado e não legitimado, recapitulando aí, legitimado, ele tem que ser uma coisa, o nome já diz, legítimo, ou seja, ele tem que estar relacionado com alguma área do conhecimento, ele tem que ser verdadeiro, ok? Se ele foi legitimado, aí a próxima pergunta que vem é, ele foi produtivo? Ou seja, quando eu falo em produtivo, significa que essa autoria é de quem está escrevendo. O que é autoria? Autoria, você tem que, no início até o final do seu texto, ser autor dele. Você tem que finalizar a sua conclusão. Você não pode deixar isso a cargo do leitor. Se, por exemplo, você deixa alguma coisa subentendida em que você não conseguiu amarrar no texto todo, significa que você não foi autor de fato do seu texto argumentativo dissertativo. Aí você fica lá no nível 4, tá? Então, de teoria nessa competência 2, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham compreendido isso. E eu vou colocar algumas fotos agora no WhatsApp de vocês de exemplos de textos mostrando o que é autoria e o que é não. O que não é autoria, o que é texto legitimado, o que não é, tá? É o que eu iria mostrar na aula para vocês nos slides. Eu vou passar esse slide para vocês verem aí exemplos de textos, o que é autoria, o que não é autoria, o que é legitimado, o que não é, tá ok? E vou passar a próxima proposta para vocês também. Beijos, se cuidem.